Joãozinho e Maria. Por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm. Contos de Grimm, coleção completa, por Golden Deer Classics. Uma nota. O nome, traduzido através da coleção, é de Joãozinho e Margarida, Hansel e Gretel. Contudo, como esta história é universalmente conhecida por nós na língua portuguesa como Joãozinho e Maria, sempre lerei Margarida como Maria. Joãozinho e Maria. Em frente a uma grande floresta, morava um pobre lenhador com a mulher e 2 filhinhos. O filho chamava-se Joãozinho e a menina Maria. Tinham pouco com que se alimentar e, sobrevindo na cidade uma grande carestia, uma grande escassez, nem mesmo o pão de cada dia conseguiram mais. Numa dessas noites, quando atormentado pelas preocupações não conseguia dormir e ficava revirando inquieto na cama, entre um suspiro e outro, disse a mulher: "Que será de nós? Como alimentaremos nossos filhinhos, se nada temos nem para nós?" "Escuta aqui, meu caro marido", respondeu ela. "Amanhã cedo levaremos as crianças para o mais cerrado da floresta. Aí lhes acenderemos uma fogueira e lhes daremos um pedaço de pão para que se alimentem. Depois iremos para o nosso trabalho e os deixaremos lá sozinhos. Eles não conseguirão encontrar o caminho de casa, e assim ficaremos livres deles." "Não, mulher, isso eu não posso fazer. Se abandonar meus filhos sozinhos na floresta, não tardarão as feras a devorá-los. Como poderei viver depois?" "És um tolo, isso sim. Teremos de morrer os 4 de fome, e não te resta senão aplainar as tábuas para os nossos caixões." Contudo, ela não deu sossego ao pobre marido, até ele concordar.
Mas as pobres crianças causam-me uma pena imensa, repetia ele. As crianças também, de tanta fome, não conseguiam dormir. Assim ouviram tudo o que a madrasta dizia ao pai. Chorando amargamente, Maria disse a Joãozinho: está tudo acabado para nós. Não te aflijas, respondeu Joãozinho. Não tenhas medo. Eu sei o que hei de fazer. Assim que os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se bem de mansinho, vestiu o paletó, abriu a porta da frente e escapuliu para fora. A lua resplandecia diáfana e os seixos branquinhos cintilavam diante da casa como se fossem moedas recém-cunhadas. O menino apanhou e meteu nos bolsos quantos pôde. Depois voltou para casa e disse a Maria: tranquiliza-te, querida irmãzinha, e dorme sossegada. Deus não nos abandonará. E deitou-se novamente. Ao amanhecer, antes ainda do sol raiar, a mulher acordou as crianças, dizendo: levantem-se, seus vadios. Vamos catar lenha na floresta. Deu um pedaço de pão a cada um e disse: eis aqui para o vosso almoço, mas não deveis comê-lo antes do meio-dia, senão nada mais tereis para comer depois. Maria guardou o pão no avental, pois Joãozinho estava com os bolsos cheios de pedras. Em seguida, encaminharam-se todos rumo à floresta. Tendo caminhado um certo trecho, Joãozinho parou e voltou-se a olhar para a casa. Fez isso repetidas vezes, até que o pai, intrigado, lhe perguntou: que tanto olhas, Joãozinho? E por que ficas sempre para trás? Vamos, apressa-te. Ah, pai, disse o menino, estou olhando para o meu gatinho branco, que, de cima do telhado, está acenando para mim. Tolo, não é o teu gato, interveio a mulher. Não vês que é o sol da manhã brilhando na chaminé? Mas Joãozinho não olhava para gato nenhum. Era apenas um pretexto para, todas as vezes, deixar cair no caminho uma das pedrinhas brilhantes que trazia no bolso. Quando finalmente chegaram ao meio da floresta, disse-lhes o pai: juntemos um pouco de lenha, meninos. Vou acender uma fogueira para que não fiqueis enregelados. Joãozinho e Maria juntaram uma boa quantidade de gravetos e ramos secos, com os quais acenderam a fogueira. Assim que as chamas se elevaram, disse-lhes a mulher: deitai-vos junto do fogo, meninos, enquanto nós vamos rachar lenha. Uma vez terminado o nosso trabalho, viremos buscar-vos. Joãozinho e Maria sentaram-se perto do fogo e, ao meio-dia, cada qual comeu o seu pedaço de pão. Ouvindo os golpes do machado, julgaram que o pai estivesse aí por perto. Mas não era o machado. Era simplesmente um galho que ele havia amarrado a uma árvore seca e que batia sacudido pelo vento. Ficaram muito tempo sentados junto do fogo. Depois, pelo cansaço, foram-se-lhes fechando os olhos até adormecerem profundamente. Quando despertaram, era já noite avançada.
Maria pôs-se a chorar com medo. Como sairemos agora da floresta? Espera um pouco, disse-lhe Joãozinho para consolar. Espera até surgir a lua, aí encontraremos o caminho. Não tardou, apareceu a lua resplandecente. Joãozinho tomou a irmãzinha pela mão e juntos foram seguindo as pedrinhas, que brilhavam como moedas novas e lhes indicavam o caminho. Andaram a noite toda. Ao despontar da aurora, chegaram à casa paterna. Bateram à porta, e quando a mulher abriu, vendo os dois na sua frente, disse muito zangada: Crianças malvadas, por que dormistes tanto na floresta? Até pensamos que não queríeis mais voltar para casa. O pai, ao contrário, alegrou-se ao vê-los, pois remoía o remorso por tê-los abandonado lá sozinhos. Assim passou um certo tempo. Depois a miséria tornou a invadir a casa e uma noite, quando estavam deitados, os meninos ouviram a madrasta dizer ao pai: Já comemos tudo que havia nessa casa, só nos resta meio pão, e com ele acaba a ração. É necessário que as crianças se vão embora. Desta vez, porém, os conduziremos mais para o embrenhado da floresta, a fim de que não encontrem o caminho para voltar. Não nos resta outra solução. O homem sentiu confranger-se-lhe o coração, afligir-se-lhe o coração, e ia pensando: seria melhor que repartisses teu último bocado com teus filhos. E relutava em concordar. A mulher, porém, não queria dar-lhe ouvido e censurava-o asperamente. Ora, quem diz A, deve também dizer B. E desde que havia cedido da primeira vez, viu-se forçado a ceder da segunda. As crianças, que ainda estavam acordadas, ouviram toda a conversa. Assim que os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se novamente para sair de mansinho, como da outra vez, para catar os seixos lá fora. Mas a madrasta havia trancado a porta e ele não pôde sair. Entretanto, consolou a irmãzinha dizendo-lhe: Não chores, Maria, dorme sossegada. O bom Deus nos há de ajudar. Ao raiar do dia, na manhã seguinte, a madrasta tirou as crianças da cama. Cada um deles recebeu um pedaço de pão, ainda menor que da vez anterior. E em caminho para a floresta, Joãozinho esfarelou-o no bolso e, de quando em quando, parava a fim de, jeitosamente, deixar cair as migalhas. Que tanto olhas para trás, Joãozinho? E por que te demoras? Perguntou o pai. Estou olhando para o meu pombinho, que está a dizer-me adeus de cima do telhado. És um tolo, disse a mulher. Não vês então que não é teu pombinho, mas sim o sol nascente que brilha na chaminé? Entretanto, o menino fora esparramando, pouco a pouco, as migalhas ao longo do caminho. Dessa vez, a madrasta conduziu as crianças ainda mais para o interior da floresta, para um lugar em que jamais haviam estado. Acenderam novamente uma grande fogueira e ela disse-lhes: Ficai aí, quietinhos, hein, meninos? Quando estiverdes cansados, deitai-vos e dormi um pouco. Enquanto isso, nós iremos rachar lenha e à tarde, ao terminar nosso trabalho,
Viremos buscar-vos. Ao meio-dia, Maria repartiu seu pedaço de pão com Joãozinho, que havia espalhado dele pelo caminho. Depois adormeceram e anoiteceu, mas ninguém foi buscá-los. Acordaram quando ia alta a noite e a menina pôs-se a chorar. Joãozinho consolou-a, dizendo: espera até surgir a lua. Aí então veremos as migalhas de pão que espalhei e por elas encontraremos o caminho de casa. Quando surgiu a lua, levantaram-se, mas não encontraram mais nenhuma só migalha. Os passarinhos, que andam por toda parte, tinham comido todas. Joãozinho então disse a Maria: não tem importância. Havemos de encontrar o caminho de qualquer maneira. Não encontraram o caminho e caminharam toda a noite e mais um dia inteiro sem conseguir sair da floresta. Estavam com uma fome tremenda, pois só tinham comido algumas amoras, e tão cansados que as pernas não se aguentavam mais. Então deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Era já a terceira manhã, depois que haviam saído da casa do pai. Retomaram novamente o caminho, mas cada vez se embrenhavam mais pela floresta dentro, e, se ninguém viesse em seu socorro, certamente acabariam morrendo de fome. Ao meio-dia, avistaram um lindo passarinho, alvo como a neve, pousado num galho. Cantava tão maviosamente que os meninos pararam para ouvi-lo. Quando acabou de cantar, saiu a voar na frente deles, que o foram acompanhando, e assim chegaram a uma casinha onde o passarinho foi pousar no telhado. Chegando perto, viram que a casinha era feita de pão de ló e coberta de torta, com janelinhas de açúcar cande. Mãos à obra! Exclamou satisfeito Joãozinho. Podemos fazer uma excelente refeição. Eu comerei um pedaço do telhado e tu, Maria, podes comer um pedaço da janela. É doce. Joãozinho ergueu-se na ponta dos pés, estendeu as mãos e arrancou um pedaço de telhado para provar que sabor tinha. Maria, aproximando-se dos vidros da janela, pôs-se a lambiscá-los. Então, de dentro da casa, saiu uma vozinha estridente. Rapa, rapa, rapinha, quem rapa a minha casinha? Os meninos responderam: o vento, sou eu, o filho do céu. E continuaram comendo, sem se perturbar. Joãozinho, que achava o telhado delicioso, arrancou um belo pedaço. E Maria apoderou-se de um vidro inteiro, redondo. Sentou-se no chão e comeu-o deliciada. Mas, de repente, abriu-se a porta e, num passo trôpego, saiu uma velha decrépita, apoiada numa muleta. Joãozinho e Maria assustaram-se de tal maneira que deixaram cair o que tinham nas mãos. A velhinha, porém, meneando a cabeça, disse-lhes: meus queridos meninos, quem vos trouxe aqui? Entrai e ficai comigo. Aqui nenhum mal vos acontecerá. Pegou-os pela mão e levou-os para dentro da casinha. Aí serviu-lhes uma deliciosa refeição,
composta de leite e bolinhos, maçãs e nozes. Depois foram preparadas para eles 2 lindas caminhas muito limpas e alvas. Joãozinho e Maria, muito cansados, deitaram-se, julgando estar no céu. A velha fingia ser boa, mas na verdade era uma bruxa muito má que atraía as crianças. Para isso havia construído a casinha de pão de ló. E quando caía em suas mãos alguma criança, ela matava, cozinhava e comia. E esse dia era para a bruxa um dia de festa. As bruxas são geralmente míopes e têm os olhos vermelhos, mas são dotadas de um olfato muito agudo, como os animais, o que lhes permite pressentir a chegada de criaturas humanas. Portanto, quando Joãozinho e Maria se aproximaram da casa, ela riu sarcasticamente, dizendo com seus botões: "Estes caíram em meu poder, não me escaparão mais." Pela manhã, bem cedinho, antes que os meninos acordassem, levantou-se e foi espiá-los. Vendo os bochechudos e coradinhos a dormir como 2 anjinhos, murmurou: "Que delicioso petisco vou ter!" E agarrando Joãozinho com seus dedos aduncos, curvados, levou-o para o chiqueirinho, trancando-o dentro das grades de ferro. E de nada lhe adiantou gritar e espernear. Depois foi ter com Maria. Com um safanão, despertou-a e gritou: "Levanta-te, preguiçosa! Vai buscar água e prepara uma boa comidinha para teu irmão, que está preso no chiqueirinho e deve engordar. Pois assim que estiver bem gordinho, quero comê-lo." Margarida desatou a chorar amargamente. Mas seu pranto foi inútil e teve mesmo de fazer o que lhe ordenava a perversa bruxa. Maria então preparava os manjares mais requintados para Joãozinho, enquanto ela não recebia mais do que algumas cascas de caranguejos para comer. Cada manhã, a velha arrastava-se até junto da grade e dizia: "Joãozinho, mostra-me teu dedinho. Quero ver se está gordinho." Joãozinho, porém, mostrava-lhe sempre um ossinho, e a velha, que era extremamente míope, não podendo ver direito, julgava que fosse o dedo do menino, ficando muito admirada por ele nunca engordar. Passadas 4 semanas, visto que Joãozinho continuava sempre magro, perdeu a paciência e resolveu não esperar mais. "Vamos, Maria!" ordenou a menina. "Traz água depressa. Gordo ou magro não importa. Matarei assim mesmo Joãozinho e amanhã o comerei." Como chorou a pobre irmãzinha ao ter de trazer a água. Como lhe corriam abundantes as lágrimas pelas faces. "Ah, Deus bondoso, ajuda-nos!" implorava ela. "Antes nos tivessem devorado as feras no meio da floresta, pelo menos teríamos morrido juntos." "Deixa de lamentações!" gritou a velha. "Elas de nada adiantam." Pela manhã, bem cedinho, Maria teve de ir buscar a água, encher o caldeirão e acender o fogo.
Primeiro, vamos assar o pão. Já preparei a massa e já acendi o forno. Empurrou a pobre Maria para dentro do forno, do qual saíram grandes labaredas. Entra lá dentro e vê se já está bem quente para poder assar o pão. Assim, pensava a bruxa, quando Maria estivesse lá dentro, fecharia a boca do forno e a deixaria assar para comê-la também. A menina, porém, adivinhando sua intenção, disse: Eu não sei como se faz. Como é que se entra, hã? Tonta! Estúpida! A abertura é bastante grande, olha! Até eu poderia entrar. Assim dizendo, abeirou-se da boca do forno, aproximando a cabeça. Maria, então, com um forte empurrão, fê-la entrar dentro e fechou rapidamente a porta de ferro com um cadeado. Que berros horríveis soltava a bruxa! Maria, porém, saiu correndo e a velha acabou morrendo, miseravelmente queimada. Chegando ao chiqueirinho, a menina abriu a portinhola, dizendo ao irmão: Joãozinho, corre, estamos livres, a velha bruxa morreu. Joãozinho então saiu pulando, alegre como um passarinho ao lhe abrirem a gaiola. Com que felicidade se abraçaram e beijaram, rindo e dançando. Como nada mais tinham a temer, percorreram a casinha da bruxa e viram espalhadas pelos cantos grandes arcas cheias de pérolas e pedras preciosas. Essas são bem melhores do que os seixozinhos, disse Joãozinho, enquanto ia enchendo os bolsos até não poder mais. Também eu, disse Maria. Eu quero levar um pouco disso para casa. E foi enchendo o avental. Agora vamos embora daqui, hein? Temos que sair da floresta da bruxa, disse Joãozinho. Após terem andado durante algumas horas, chegaram à margem de um rio muito largo. Não é possível atravessá-lo, disse Joãozinho, pois não vejo ponte alguma. Nem mesmo um barquinho, disse Maria. Mas olha, aí vem vindo uma pata branca. Se lhe pedirmos, ela certamente nos ajudará a atravessar. E pôs-se a chamá-la. Patinha, Patinha, cá estão João e Maria. Não podemos passar. Queres nos levar? A pata acercou-se da margem e Joãozinho sentou-se-lhe nas costas, dizendo à irmãzinha que também sentasse, bem juntinho dele. Mas Maria respondeu: não, ficaria muito pesado para a boa Patinha. É melhor que ela nos transporte um de cada vez. Assim fez a boa Patinha. E quando felizmente chegaram ao outro lado, depois de caminhar o bom percurso, o bosque foi se tornando cada vez mais familiar, até que por fim viram a casa paterna. Deitaram a correr em sua direção e, lá chegando, precipitaram-se para dentro, onde se lançaram ao pescoço do pai, cobrindo-o de beijos. O pobre homem nunca mais tivera uma hora feliz desde que abandonara as crianças no meio da floresta. A mulher, para a felicidade de todos, havia morrido. Então Maria sacudiu o avental, deixando rolar pelo chão as pérolas e pedras preciosas. Joãozinho acrescentou todo o conteúdo de seus bolsos. Acabaram-se todos os sofrimentos e preocupações. E, desde esse dia,
viveram os três contentes e felizes pelo resto da vida. Abre aspas. A história acabou. Um rato passou. Quem o pegar, poderá sua pele aproveitar.